Peguei meu marido nu na banheira com a vizinha, tranquei a porta e executei meu plano. Eu nunca imaginei que a minha casa, a casa que eu escolhi, que pintei, que organizei até o último detalhe, pudesse se transformar no cenário de uma cena tão íntima e tão brutalmente pública ao mesmo tempo. A água corria, o vapor subia e havia risos abafados que pareciam vir de um sonho. Só que não era um sonho, era a traição, ali, entre as toalhas, na minha banheira. 8 anos. 8 anos de rotinas que eu acreditava serem seguras. Café às 7, telefone no balcão, a mesma xícara com uma lasca na borda que Jackson dizia que aparecia só porque eu gostava de coisas com história. Jantávamos juntos, brigávamos por bobagens, às vezes ficávamos meses sem grandes crises. Eu me sentia bem, confortável, talvez até segura demais. A casa parecia nossa fortaleza, as paredes guardavam nossas pequenas vitórias e frustrações. Os vizinhos? Amigos. Caroline e Lincoln moravam ao lado, bons dias na garagem, ajuda com encomendas quando estávamos fora. Nunca pensei que a linha entre amizade e traição pudesse ser tão fina e ao mesmo tempo tão atravessável. Na manhã daquele dia, eu tinha saído para uma reunião rápida. Deixei um arquivo em casa. Precisava pegar antes de voltar ao escritório. Pensei, vou só pegar e volto. Nem um minuto de hesitação. O carro estava na garagem, a rua calma, o sol entrando pela janela do corredor, como se nada estivesse prestes a acontecer. Ao abrir a porta, algo no ar já não estava certo. Era um cheiro leve de sabonete que não era o meu. Não era aquele sabonete de lavanda que eu deixava por gosto. Era outro aroma, adocicado, íntimo. E um som. Água. Um som comum, neutro. Mas junto com a água, havia sussurros. Não eram sussurros de filhos, nem conversa de vizinhos no corredor. Eram sussurros pequenos demais para serem sobre nada. Subi os degraus com a bolsa ainda no ombro. Meu coração acelerou de um jeito que parecia um anúncio interno, uma sirene sem som. Pensei em ligar para Jackson, mandar uma mensagem. Pensei também em simplesmente recuar e fingir que nada estava acontecendo. No fundo, havia um desejo primitivo de correr, mas havia outra parte de mim. A parte que aprendeu a não deixar as coisas só no sentimento, que aprendia que em crises a racionalidade podia ser um escudo. Em vez de bater na porta, em vez de gritar, eu parei diante da maçaneta do banheiro. E escutei. As vozes eram baixas. Havia um riso que eu reconheci como de Caroline, um riso cúmplice, e a voz de Jackson, mais baixa, mais leve, como se fosse a voz de alguém que acredita ter ganho algo proibido. Eu posso descrever esse momento com palavras, mas nenhuma palavra vai reproduzir a vibração do meu corpo. Era uma mistura de frio nas mãos e um calor na nuca, a sensação de que o mundo havia se dividido, e eu estava de um lado, olhando para o outro. Abri a porta. Eles estavam lá. Não há descrição gráfica aqui. Eu mantenho a dignidade do momento porque não era isso que me movia. A banheira, a água, alguns panos espalhados, 2 corpos que pertenciam a outras histórias, em um cenário íntimo que eu sempre imaginei ser só meu. O choque foi instantâneo, mas o que eu acho que me definiu naquele segundo foi a calma. Não chorei, não bati, não berrei. Tranquei a porta. Digo tranquei a porta e sei que isso pode soar extremo quando alguém lê de fora. Não estou dando um manual. Estou contando o que eu fiz naquele instante. Uma decisão tomada no calor e no medo, mas por motivos que depois ficaram claros. Eu precisava de tempo para pensar, para coletar aquilo que fosse possível sem me perder em gritos. Tempo para decidir o que faria com aquilo que via. Ficar presa no momento da humilhação não era uma opção. Deixar passar também não. Eu precisava de evidência e precisava, acima de tudo, de escolha. Ficar ali, com a porta entreaberta só o suficiente para testar o som da água e as palavras sufocadas, foi um dos minutos mais longos da minha vida. Lembro de detalhes que me perseguem. O reflexo do sol na torneira, o vapor formando desenhos na fumaça, um bilhete de shampoo preso no canto da bandeira com a letra inclinada de Jackson, e uma sensação crescente de que nada ali era casual. Havia sinais, um guardanapo com um número de telefone diferente, uma toalha que eu nunca vi em casa, uma linha na mesa do banheiro com uma instrução curta, que quando eu li mentalmente, soou mais como plano do que como acaso. Não havia apenas um corpo e outro corpo. Havia mensagens de quem achava que planejar era sinônimo de segurança.
Quando finalmente pude me mover, saí do corredor numa calma que parecia ensaiada. Fechei a porta do meu quarto e sentei na beirada da cama. Meu corpo tremia agora, não por medo, mas por raiva contida. Perguntas surgiam, rápidas e afiadas. Por quanto tempo? Onde começou? Por quê? E a que propósito? Abri o telefone de Jackson. Sim, eu sabia que era arriscado, mas eu precisava entender o que aquilo significava para além daquele momento. O que encontrei não eram apenas mensagens carnais. Havia conversas frias, planejadas, envolvendo nomes, cifras, promessas de quando tudo estiver pronto. Havia referências a meses, a um prazo de 6 meses que coincidia com quando minha mãe ficou doente e eu passei a dedicar mais tempo ao trabalho, como sem querer justificando uma distração conveniente. Ler aquelas mensagens foi como ler a confissão de um crime, cuja vítima se reconhece como protagonista. Havia momentos em que a linguagem era banal. Encontro amanhã, não hoje, cuidado, quando ela estiver fora. E havia outros trechos que batiam como pedras. A gente espera 6 meses e depois damos o passo. Os documentos já estão encaminhados. Precisamos que ela assine sem perceber. Não vou transcrever nada aqui, não porque não possa, mas porque isso não é um tribunal. E também não quero transformar o que li em espetáculo. Mas posso dizer que aquilo mostrou um padrão. Não era só paixão. Havia cálculo. Um cálculo que incluía a minha fragilidade momentânea, minha confiança e, possivelmente, questões financeiras. Fiquei ali sentada com o telefone na mão como se fosse uma pequena lâmina cortante. Não me permiti perder a cabeça. Lembrei de uma coisa que minha avó dizia: na confusão, não se confunda. Foi o que tentei fazer. Respirei. Pensei em Lincoln. Eu sabia que Caroline era casada, e eu sabia que Lincoln amava a esposa. Pensei em como aquilo devia doer nele. Liguei para Lincoln. Lincoln, é a Josephine. Você tá em casa? Minha voz saiu mais firme do que eu imaginava. Do outro lado houve um silêncio, um ruído e depois a voz dele, desajeitada, reconhecendo que também havia coisas que não se encaixavam. Jackson, disse ele. Ouvi o tom, surpresa, negação, um sopro de desespero. Não foi preciso dizer muito. Ele veio. Enquanto esperava, reorganizei minhas ideias. Precisava pensar como se aquela fosse uma operação, mas não uma operação para destruir, uma operação para estabelecer limites e obter o que fosse necessário para não ser varrida daquele lugar que eu mesmo construí. Pensei em advogados, não por vingança, mas para entender meus direitos. Pensei em avisar a família de Caroline. Pensei em muitas coisas e rejeitei várias delas, porque me percebi querendo justiça com equilíbrio. Não queria que a minha vida fosse definida por gritos e humilhação exposta em público. Queria medidas que posteriorizassem grau de controvérsia e garantissem que os próximos passos fossem meus, não deles. Lincoln chegou em menos de 15 minutos. Ele bateu na porta com força, os olhos vermelhos, a voz quebrando, sem saber se confrontava o parceiro do crime ou se buscava desesperadamente por um erro. Quando eu abri, ele me virou para o lado como se ainda não quisesse entrar. O rosto dele dizia: eu não queria acreditar. E ao mesmo tempo havia uma raiva que não era mais só dele. Era uma raiva que eu podia tocar. Conversamos rápido, de pé, no corredor. Eu lhe mostrei o telefone. Não tudo, apenas o suficiente para que ele visse que era real. Ele passou a mão pelo rosto, envergonhado por ter sido enganado e pelo fato de que aquela traição tinha um terceiro saldo. Não só a traição da confiança, mas a conspiração para me prejudicar. Isso é mais do que um caso de amantes, disse ele baixo. Tem coisas sobre finanças. Vi algo que dizia, quando ela assinar, conversa sobre papéis. A palavra assinar atingiu como tiro. Jackson era o responsável por várias decisões bancárias que eu, ingênua, delegava. Documentos, autenticações, nada explícito, mas o suficiente para me deixar alerta. Lincoln, que claramente não sabia de tudo, agora via que havia uma dimensão que envolvia a nossa segurança material. A parceria de Caroline com Jackson não era apenas amor proibido. Era um movimento que poderia nos desorganizar de formas que iam além do coração partido. Nós combinamos um plano, mas não um plano de xingamentos e difamação. Foi simples e direto. Primeiro, manter a calma. Segundo,
registrar o que houvesse de forma a não me expor mais do que o necessário. Terceiro, contatar profissionais. Eu disse que ligaria para um advogado só para saber que caminho seguir. Lincoln concordou em avisar alguém de confiança na família dele, não para expor, mas para ter aliança emocional na retaguarda. Não fizemos nada ilegal. Não havia invasão, não havia violência. Havia, no entanto, a decisão de agir com firmeza. Antes que Lincoln entrasse por completo para enfrentar a porta do banho, eu decidi ouvir mais. A porta estava trancada e eu podia ouvir palavras indistintas. Decidi gravar com o telefone, não por maldade, mas para não depender da minha memória, que poderia transformar ou suavizar ou enfeitar as coisas depois, e para ter algo objetivo. Sei que gravar conversas varia de acordo com a lei de cada lugar. Não estou recomendando que alguém faça o mesmo sem orientação. Para fins desta parte da história, eu considerava que registrar era para minha proteção, e mais tarde um advogado diria se aquilo poderia ser usado de alguma forma. Essa indicação é importante. Cada situação tem regras diferentes. Procure orientação profissional. Enquanto eu pressionava o botão de gravação, Lincoln fez algo inesperado. Ele chamou a mãe de Caroline. Foi rápido, um gesto impulsivo que não obedeceu à mesma lógica prática que eu tentava seguir. Ele teve um ataque de pânico ou uma necessidade de expor algo humano. Falar com a mãe talvez significasse buscar alguma intervenção emocional, talvez apelar para o melhor lado de Caroline. A mãe atendeu, e há algo cruel em telefonemas daquela natureza. Não há espaço para interpretações, apenas para fraturas. Eu ouvi do outro lado da linha a voz trêmula da mãe de Caroline. Ela estava confusa, não sabendo o que dizer. Eu não fiquei à espera de sentimentalismo, disse o básico. Sua filha está aqui com meu marido. Retirei da minha fala qualquer tentativa de envergonhar mais do que o necessário. Não era sobre humilhar uma mãe, era sobre mostrar às pessoas de fora o que não era possível ocultar por trás de portas de casa. É uma escolha difícil, ligar para familiares, mas naquele momento eu queria que a teia inteira soubesse que aquilo não era um caso isolado, que havia consequências. Enquanto Lincoln conversava com a mãe de Caroline, eu enviava mensagens para um advogado que conhecia, pedindo orientação. Não entrei em detalhes, apenas solicitei uma consulta urgente. O que queria saber era básico: que medidas imediatas poderiam ser tomadas para proteger a mim e aos bens, sem me expor mais do que o necessário. Recebi um retorno rápido: vir para o escritório assim que possível. Ter um profissional do seu lado dá uma espécie de calma que nada emocional pode dar. Você tem alguém que traduz sentimentos em termos concretos, que aponta ações sem a carga da vingança. O corredor cheirava sabonete e atenção. Lá dentro a banheira continuava a borbulhar, e cada minuto ali parecia aumentar o custo daquela invasão. Em certo momento, senti uma raiva que não era principalmente por traição, era por ter sido subestimada. Era raiva da ideia de que alguém poderia planejar a minha volta como se eu fosse apenas um obstáculo a ser contornado. E essa raiva se transformou numa resolução clara. Eu não iria sair de cena como vítima em silêncio. Lincoln e eu dissemos pouco. Combinamos menos do que parecia necessário, como se a clareza se instalasse sem muito barulho. Ele foi ao carro buscar documentos que comprovassem que ele e Caroline tinham uma vida financeira conjunta que poderia ser afetada. Eu examinei a minha pasta de contas, procurando saber onde estava meu nome e onde não estava. Não fizemos nada ilegal, apenas verificamos aquilo que era público e nosso. Descobrimos coisas pequenas: um débito automático que Jackson havia alterado, uma conta que pendia para uma assinatura que eu não me lembrava de ter autorizado. Eram fios que sugeriam um padrão de movimentos, e padrões formam histórias. A história que se formava era de planejamento. Enquanto Lincoln e eu nos movimentávamos com a frieza de quem coloca remédios no balcão, ouvi uma voz do outro lado da porta. Era Jackson, baixo, chamando por meu nome, pedindo explicações, perguntando por que eu trancara a porta. Sua voz não era só vergonha, havia também uma surpresa genuína de quem achava que tudo estava sob controle. Josephine, ele disse, explica. Eu não ia explicar ali. Não era hora de dar espaço para justificativas que estivessem mais construídas em autocuidado do que em arrependimento sincero. Chamei pelo interfone, pedi que saíssem. Falei como quem impõe limites, que o ato tinha consequência, que algumas portas se fecham para sempre e outras se abrem para conversar com testemunhas.
Não disse palavrões, não armei espetáculos. Falei como quem ainda acredita que a autoridade pode ser a voz mais poderosa numa casa. E naquele momento, eu queria ser a autoridade da minha própria vida. O tempo entre bater na porta e ouvir passos de alguém que não fosse eu ou Lincoln foi doído. Não sei se Jackson percebeu as mensagens que eu tinha lido, se Caroline sentiu o peso de estar sendo exposta para além do quarto. O que sei é que quando a maçaneta finalmente girou, eu já tinha tomado decisões que iam além de humilhação. Eu iria exigir que saíssem da casa, que recolhessem seus pertences. E não só isso. Planejei, em silêncio com Lincoln, que determinadas pessoas seriam avisadas. Advogados, o chefe de Jackson, pois nada fere mais do que consequências visíveis, e familiares, de forma medida. Queria que as coisas tivessem repercussão, mas dentro de limites que eu controlava. Quando pensei na reação de Caroline, admito que houve um momento em que esperava lágrimas, confissão, arrependimento. Havia nada disso. Havia rostos que tentavam se recompor com incredulidade e um fio de indignação. Como você teve coragem? Me olharam como se eu fosse a invasora. O que eles não entendiam é que a coragem não é sempre audiência de aplausos. Às vezes é apenas uma caixa plástica com documentos, uma ligação para um advogado e o fechamento definitivo de um capítulo que alguém tentou escrever por nós. Houve um instante solitário, enquanto Jackson recolhia as poucas roupas que tinha deixado espalhadas e Caroline ajustada seu cabelo, em que eu me senti vazia. Não era alívio, nem alegria. Era uma clareza dolorosa, uma sensação de final. Vi a vida que eu imaginava ter, a confiança nas pessoas à minha volta, se despedaçar numa fileira de objetos domésticos. Mas com a quebra veio também a possibilidade de redefinição. Eu não sabia ainda qual seria o tamanho dessa nova vida, mas sabia que a decisão seria minha. No carro do Lincoln, a caminho da reunião com um advogado, eu olhei para o retrovisor e vi o reflexo de alguém resoluto. Havia cicatrizes naquele olhar que não se apagariam em um dia, mas havia também uma forma diferente de luz, uma promessa de que eu retornaria para aquilo que era meu, não porque pudesse punir, mas porque precisava reconstruir. Pensei em todas as mulheres que me contaram, ao longo dos anos, que o ponto decisivo não é a queda, mas a maneira como você se levanta. Eu tinha caído, sem dúvida, mas não era aquela queda que escreveria a minha história. Enquanto Lincoln dirigia, nós falamos de medidas práticas. Nada que violasse a lei, nada que fosse de foro íntimo. Falamos em mudar fechaduras, em consultar um contador, em verificar decisões recentes de Jackson que pudessem ter me comprometido. Ele falou, com a voz ainda embargada, sobre a sensação de traição que doía mais por ter sido cúmplice, ainda que sem saber. Eu pensei na mãe de Caroline, em como o silêncio dela depois da ligação parecia mais uma aceitação do que um choque. Havia muitas camadas de relações humanas ali, e cada camada tinha dor. Chegamos ao escritório do advogado. A sala cheirava a café e papéis. O advogado, um homem de fala direta, ouviu sem interromper. Mostramos o que tínhamos: mensagens, registros, anotações. Perguntou o básico sobre legalidade e procedimentos e nos lembrou que cada jurisdição tem seus caminhos. Foi a lembrança que eu havia esperado, que havia profissionais para traduzir essa dor em ações. Não me agarrei às promessas de vitórias fáceis. Ninguém ali ofereceu garantias. O que fizeram foi indicar possibilidades, caminhos com custos e prazos. Era suficiente por enquanto. Tive a noção, naquele momento, de que a batalha não seria só emocional, seria administrativa, legal, prática, e era algo que eu preferia conduzir com calma. Saí do escritório com uma lista de passos a seguir que soava menos como uma vingança e mais como um inventário de cuidados: rever contratos, confirmar assinaturas, proteger bens. Lincoln e eu trocamos um olhar que dizia: não vamos deixar que a narrativa nos defina. Ao mesmo tempo, eu sabia que havia um preço emocional que não se cobria com papéis. Precisaria de terapia, de amigos, de silêncio e de tempo. Voltamos para casa. A movimentação lá dentro tinha tomado um rumo que eu não havia previsto. Jackson já não estava mais com a mesma arrogância do começo. Havia um ar de desorientação. Caroline, por sua vez, alternava entre negação e tentativa de justificar que aquilo era um erro passageiro. Eu senti pena em certo momento, não por eles, mas pela fragilidade humana que se expunha. A pena passou rápido. Não havia espaço para perdoar sem reconhecer danos e sem que responsabilidades fossem assumidas.
Foi nesse fim de tarde que eu tomei uma decisão que, para muitos, pode soar dura. Comecei a reorganizar a casa. Não por estética, por simbolismo. Mudei pequenos hábitos, troquei a cortina do banheiro, retirei objetos que me lembravam daquele dia específico. Não era apagar a memória, era tomar controle do ambiente. Eu não queria que a minha casa continuasse sendo palco do que houve. Queria que fosse meu lugar de recuperação. E foi enquanto ajeitava coisas que recebi uma mensagem curta do chefe de Jackson, uma ligação que dizia: "Precisamos conversar." Não disse mais. A simples chegada daquela frase me deu uma sensação simultânea de alívio e de tensão. Alívio porque a consequência começava a aparecer. Tensão porque repercussão pública pode ser ácido que corrói mais do que repara. Decidi não agir precipitadamente. Havia uma linha tênue entre expor e punir, e eu não queria atravessá-la por raiva. A noite caiu e com ela veio uma calma estranha, como uma água parada depois de uma tempestade. Eu fui à cozinha, fiz um chá, sentei na mesa e olhei para o teto. Lembrei de quando nos mudamos para aquela casa, quando Jackson e eu imaginávamos velhices, netos, músicas de domingo. A imaginação tinha sido traiçoeira. Ela me fez acreditar que o futuro era linear. Aprendi naquela mesa que o futuro é uma página que pode ser rasgada e reescrita. Antes de ir dormir, organizei os documentos que eu achei importantes e eu mesma coloquei uma senha em arquivos que antes Jackson administrava sozinho. Não era vingança, era autoproteção. Dormi pouco, e quando o sono veio, veio com rostos misturados. O rosto de Jackson, o rosto de Carolyn, o rosto do Lincoln em choque, o rosto da mãe de Carolyn ao telefone. Acordei com uma sensação tênue de missão. No dia seguinte eu teria que enfrentar coisas que iam além do meu coração partido. Reuniões, contas, talvez um processo. Mas havia também algo que eu não sentia antes e agora estava claro. A possibilidade de recomeçar com as minhas regras. Na manhã seguinte eu saí para caminhar e encontrei amigos no quarteirão. A cidade parecia a mesma de sempre, e isso me feriu e me confortou ao mesmo tempo. Pessoas normais, vidas normais. Eu havia vivido uma exceção que agora precisava ser transformada em rotina nova. Voltei para casa com uma lista clara do que precisava ser feito. Tomar decisões com advogados, conversar com a minha família, avisar o que fosse necessário e, talvez o mais importante, cuidar de mim. Ainda havia peças soltas. Como reagiria Jackson? O que Caroline faria? Lincoln seguraria a onda ao meu lado ou a raiva o venceria? Havia também a questão prática mais incômoda. O que exatamente tinha sido planejado por 6 meses? As mensagens apontavam, mas não contavam tudo, e eu precisava descobrir. Passei a manhã revisando tudo com calma. Recolhi prints, organizei conversas em uma pasta segura, falei com um contador. Não fiz nada ilegal, apenas organizei fatos. A sensação de ter controle, por menor que fosse, era vital. Um controle que apagava um pouco da sensação de humilhação. Ao meio-dia, quando ouvi o som do caminhão dos correios, imaginei as próximas entregas de problemas. Cartas, notificações, talvez processos, não foi nem um pouco reconfortante. E então, quase como se o universo quisesse colocar um ponto de exclamação naquele capítulo, recebi uma mensagem anônima que dizia: "Não vai adiantar, temos tudo pronto." As palavras, curtas, tinham a intenção de intimidar. Meu estômago apertou. Era claro que havia mais gente do que eu imaginava envolvida naquela teia. Havia alguém que acreditava que o processo já tinha fim. Mas eu sabia que nada estava acabado. Ainda não. Naquele momento, enquanto encarava a tela do meu celular, percebi que eu estava no epicentro de algo maior e que, paradoxalmente, tinha uma liberdade que ninguém imaginava. A liberdade de contar a minha versão dos fatos, de buscar apoio, de reconstruir. Não seria fácil, não seria rápido. Havia tristeza, claro, e havia toda a carga do cotidiano que precisava de decisão. Mas também havia um fio de coragem que eu não sabia que existia, até segurar firme. À tarde caminhava para um encontro que eu ainda não estava pronta para fazer. Abrir a porta do banheiro, olhar nos olhos de quem tinha participado da minha queda e exigir consequências públicas e concretas. Eu sabia que esse momento vinha, mas escolhi segurar a cena. Pareceu-me mais estratégico esperar que tudo estivesse em ordem antes de fazer o grande confronto. Não porque planejasse humilhar, mas porque queria que a humilhação, se fosse inevitável, viesse acompanhada de fatos e de respaldo.
Eu queria que quando as portas se abrissem, eu fosse a protagonista de uma narrativa que eu controlava. E foi assim que passei o resto do dia, entre telefonemas, organização de provas, conversas com Lincoln que alternavam entre dor e humor negro, e a sensação constante de que a minha vida havia sido dividida em antes e depois. Em muitos momentos eu duvidei de mim mesma. Será que eu não fui fria demais? Será que deveria ter curado com mais ódio ou com mais perdão? Talvez, mas o que eu sabia sem sombra de dúvida é que não queria perder minha voz. Quando a noite desceu novamente, eu olhei pela janela e vi as luzes do quarteirão. Há uma sensação estranha em saber que, do lado de fora, as rotinas seguem. Crianças voltam da escola, cachorros latem, carros passam. E eu estava ali, no meio de uma tempestade que poucos entenderiam completamente. Respirei fundo e armei meu plano para o que viria. Expor com responsabilidade, proteger com apoio profissional, reconstruir com coragem. Ainda havia muitos movimentos à frente, confrontos legais, conversas dolorosas com familiares, a reorganização de uma vida financeira talvez comprometida. Mas a sensação predominante agora era outra. Talvez o melhor modo de terminar este trecho. Eu não seria mais a mesma. E havia força nisso. Quando a maçaneta girou, eu senti que todo o ar do corredor sumiu por um segundo. Eles apareceram na soleira como duas personagens que tinham saído de um plano que parecia perfeito só para aparecer diante da realidade. Jackson, com o rosto pálido, enrolando um roupão que não lhe dava mais autoridade. Caroline, com o cabelo ainda molhado, os olhos arregalados como se alguma cena interna a tivesse congelado. Por um momento, houve uma tentativa de teatro. Desculpas sussurradas, olhos que evitavam os meus. E então, a firmeza que eu havia cultivado nas últimas horas se manifestou. Falei primeiro, sem qualquer emoção performática. Falei devagar, como quem dispõe de cada palavra para que ela faça o trabalho dela. Vocês vão pegar suas coisas e sair hoje. Não quero que voltem mais a esta casa. As palavras saíram secas, metódicas. Não dei espaço para negociações instantâneas. Queria que entendessem que aquilo não era um surto emocional. Era uma decisão tomada com raciocínio. Havia consequências, e elas começavam ali. Jackson tentou argumentar. Começou com o velho repertório. Josephine espera, não é o que parece. A voz dele soava pequena. Caroline tentou um olhar que quisesse apelar ao meu passado de amizade com ela, mas mesmo isso me soou falso. Não respondi às tentativas de charme. Em vez disso, disse o essencial, que profissionais haviam sido contatados, que havia pessoas a par da situação. Não atuei para expô-los em praça pública, não era esse o ponto, mas deixei claro que a vida deles não sairia incólume daquela escolha. Pedi a Lincoln que ficasse para garantir que a saída fosse feita de maneira civilizada. Ele concordou, mas não com a serenidade de antes. Havia uma tensão animal naquele desejo de proteger o que era dele por direita. Enquanto eles arrumavam, eu fui a cada cômodo e toquei o que podia. Não havia vingança em recolher, apenas a necessidade de readequar. Separava o que tinha valor sentimental do que era apenas lixo de uma história. Ao mesmo tempo, fazia mentalmente uma lista de perguntas que precisariam de resposta nos dias vindouros. Quando terminaram de recolher os poucos pertences, Jackson ainda tentou se aproximar. Eu recuei alguns passos e apontei a saída. Vá embora, disse, sem gritos, sem insultos. Apenas a frase que encerrava tudo. Eles saíram. Viraram-se apenas uma vez, num gesto que parecia buscar algo no meu rosto. Talvez punição, talvez arrependimento. E depois desapareceram no carro de Caroline. Fechei a porta e fiquei ali por alguns segundos, apenas ouvindo cada ruído da casa. O batido do meu próprio coração, o zumbido distante de eletrodomésticos, o eco dos passos que haviam atravessado tanto do meu tempo. A sensação não era de triunfo, era de tomada de posse do que restava. A minha vida, o meu espaço, a minha história. Liguei para a família, primeiro para minha irmã, depois para minha mãe, e contei, de modo seco e controlado, o que ocorrera. Não pedi simpatia, pedi apoio prático. A palavra apoio naquele dia tinha o peso de um pedido militar. Preciso de rede, de braços, de documentos e de presença.
Nos dias que se seguiram, a casa mudou. Não por decoração, mas por procedimentos. Mudei as fechaduras no dia seguinte, não como ato punitivo, mas como medida de segurança que me devolvia tranquilidade ao abrir a porta. Contratei profissionais para verificar qualquer alteração financeira que pudesse ter ocorrido sem meu consentimento. Avisei o condomínio de que havia uma situação em andamento, sem expor detalhes humilhantes, apenas o necessário para que não houvesse surpresas. Tudo com orientação do advogado que havia me dado a primeira palavra de calma naquele corredor. Faça o que protege, não o que expõe. Jackson recebeu uma ligação do trabalho. Aquela frase curta, precisamos conversar, chegou até mim como um aviso de que aquilo estava transbordando para além do nosso microcosmo. Não bradei por isso. Eu quis que houvesse consequências, porque descobrir coisas que ferem a sua vida emocional e a sua segurança material precisa ter resposta. Mas também não quis que a vida deles fosse demolida por minha vontade. Havia um equilíbrio frágil entre justiça e destruição. Meu objetivo era proteção, não ruína. As semanas seguiram com pequenas batalhas administrativas que me ensinaram que a traição não acaba no rosto de quem a cometeu. Ela se infiltra em contratos, em contas, em nomeações. O contador que contratei encontrou alterações sutis, pagamentos direcionados a contas que eu não reconhecia, mudanças em autorizações. Nada escancarado, nada que configurasse uma trança perfeita de golpe financeiro. Mas havia pistas o suficiente para que eu mantivesse a atenção. Era uma sensação esquisita. A traição havia deixado rastros tão práticos quanto emocionais. Numa das reuniões com o advogado, ele me disse com calma que o processo seria lento, que havia caminhos, alternativas e que eu deveria me preparar para um jogo que exigia paciência. A pressa é inimiga da boa organização, falou ele, e aquilo me soou como algo sábio vindo de alguém que via o mundo sem a névoa que eu tinha. Concordei. Pedi, no entanto, que dissesse às pessoas certas, família, amigos íntimos, Lincoln, que eu precisava de espaço, mas que havia linhas de defesa sendo traçadas. Queria manter o controle da narrativa sobre a minha própria vida. Enquanto cuidava dos aspectos práticos, eu precisei me cuidar internamente. Comecei terapia. No começo, achava que terapia seria um espaço para chorar sem limite, mas descobri que era mais parecido com um laboratório pessoal. Havia desmontagem de estruturas, recolocação de peças e uma habilidade enorme de olhar para si com objetividade. Aprendi a distinguir culpa de responsabilidade, a separar o que eu poderia ter feito diferente do que me tinham feito. E essa distinção me deu um presente: alívio. No meio desse processo, houve momentos que me obrigaram a enfrentar as pessoas além das formalidades legais. A mãe de Caroline veio até a minha porta numa tarde fria. Ela apareceu com um cachecol apertado no pescoço e os olhos inchados. A conversa foi curta e estranha. Não havia vitimização por parte dela. Apenas uma tentativa de reparo que soou patética diante do estrago já feito. Eu ouvi mais do que falei. Não era meu desejo destruir a mãe de alguém. Foi meu desejo mostrar que traumas geram estragos que atingem redes. Saí dali com a convicção de que algumas pontes se constroem de novo, mas nem sempre por quem as queimou. O processo de divórcio começou formalmente algumas semanas depois. Não vou entrar em números ou detalhes contratuais, isso pertence a advogados e arquivos. Mas houve um momento em que assinei papéis que simbolizavam o fim de uma construção de 8 anos. Assinar foi mais do que um ato legal, foi um rito de passagem. Sentia nas mãos aquela caneta como se segurasse a primeira peça de uma vida que voltaria a ser só minha. Ainda assim, o alívio não veio de imediato. Havia lutos. E lutos não têm prazos. A curiosidade pública que eu tentei manter contida veio na forma de mensagens de amigos e colegas, perguntas dispersas, apoio tímido, sugestões de jornal local. Eu escolhi com quem dividir e com quem manter silêncio. É incrível como as pessoas querem participar do choque alheio. Mantive para mim a maior parte dos detalhes, não por vergonha, mas por seletividade. Aprendi que a narrativa que contei para poucas pessoas era suficiente para eu me sentir inteira. A internet não entraria nesse espaço sem convite. Os meses passaram com o alto custo da intimidade traída. Havia noites em que acordava e precisava confirmar sozinha que o que vivia agora era realidade. Houve dias em que a raiva me acordava às 3 da manhã e eu me permitia escrever cartas que não enviei, listas de situações que me magoaram, descrições dos sinais que eu encontrara. Escrever foi uma terapia incidental, transformava a confusão em narrativa possível.
Aos poucos, aquilo que parecia esmagador se tornava capítulo. Há momentos em que a justiça se manifesta de maneira independente de qualquer desejo pessoal. Jackson começou a ter problemas profissionais. Não vou celebrar, mas os efeitos foram claros. Ausências de reuniões, investigações internas, convites para esclarecer condutas que antes eram dadas como naturais. Caroline enfrentou reações na vizinhança e no trabalho. Nada que eu tenha instigado diretamente. Eu não queria que a vingança fosse o meu motor, mas havia um efeito dominó. Entendi que comportamentos têm repercussões, mesmo que não seja imediato ou completo. Enquanto o processo seguia, eu procurei reconstruir minha vida em atos cotidianos que me devolvessem prazer. Fiz um curso de fotografia, algo que sempre quis, mas sempre deixei para depois. Inscrevi-me em Pilates, reatei amizades que haviam ficado nos e-mails. Viajei sozinha pela primeira vez em anos para um lugar de mar e vento que me fez sentir pequena e inteira ao mesmo tempo. Em uma dessas viagens, numa pousada simples com madeira rangendo, percebi como o silêncio se transformou em companhia. Voltei diferente, menos urgente, mais prático. A reconstrução também incluiu coisas materiais, revisões de conta, reorganizar despesas e assumir a gestão total das minhas finanças. Foi trabalhoso, por vezes humilhante, admitir que não sabia de tudo o que ocorrera e ter que reaprender. Mas havia uma sensação soberana em finalmente assinar um documento e perceber que agora o nome que aparecia era o meu, sem intermediários. Pequenas vitórias que por si só eram marcos. O apoio de Lincoln foi uma presença curiosa e essencial. Ele também perdeu algo naquele processo. A imagem de sua esposa, a confiança no ambiente doméstico. Com o tempo, a nossa relação se transformou em uma camaradagem que não era amizade leve nem cumplicidade íntima. Era uma aliança forjada na adversidade. Conversávamos sobre assuntos banais e sobre coisas mais duras. Não houve romance entre nós, houve solidariedade. Em determinado momento, Lincoln casou-se novamente. Não por pressa, mas por desejo de recomeço. Fui convidada para a cerimônia como amiga e fui com o coração aberto, sem ressentimentos cirúrgicos. Havia algo de curativo em vê-lo seguir. 1 ano se passou desde a manhã em que encontrei Jackson na banheira. 1 ano de reviravoltas, de papéis assinados, de terapia, de viagens, de pequenas vitórias e algumas recaídas noturnas. 1 ano que me transformou de maneiras que eu não poderia ter previsto. Eu me encontrava numa tarde de primavera, caminhando por uma feira de rua perto do centro, entre bancas de livros e cafés, quando o universo fez algo curioso. Tropecei com Jackson. Ele estava ali, entre pessoas, vestindo algo que eu poderia chamar de normalidade. Havia um breve constrangimento no ar. Para ele, claro. Para mim, a curiosidade que não é maldosa. Nossos olhares cruzaram. Ele parecia menor. Achei que sentiria algo violento. Vontade de gritar, de humilhar, de escrever no rosto dele tudo o que senti. Mas o que veio foi algo mais leve e mais definitivo. Indiferença. Sorri, não por alegria por sua ruína, mas por perceber que, de fato, o rosto que eu via nele não me dizia mais respeito. Oi? Disse ele, num tom que tentou soar casual. Eu respondi com um aceno e um cumprimento breve. Não me alonguei. Havia na minha postura a preservação de um território. Eu passara por tempestade e voltara para reconstruir a casa, não para reviver o vendaval. Ele fez uma pergunta desajeitada sobre como eu estava. Respondi com honestidade sucinta. Segura, estou bem. E segui meu caminho. A experiência daquele encontro não foi catártica nem cinematográfica, foi sobretudo humana e prática. Entendi que o que eu havia buscado desde o primeiro momento não era uma revanche espetacular, mas a possibilidade de viver tranquila no espaço que era meu. Ver Jackson ali, reduzido ao normal, confirmou que a minha vida seguia e que eu não precisava de mais nada para fechar aquele capítulo. Hoje, quando conto essa história, não faço apologia da humilhação pública nem coroação da vingança. A minha narrativa é um convite a refletir sobre escolhas, sobre como responder quando a nossa confiança é violada e como resgatar a própria autoridade. Não houve glamour nas decisões que tomei, houve trabalho. Havia dias em que chorei, havia dias em que sorri pela primeira vez em meses, sem culpa, e havia principalmente uma reconstrução que foi tão administrativa quanto emocional. Se há algo que eu quero deixar claro, é que cada pessoa tem limites diferentes. O que foi certo para mim pode não ser para outra.
Eu escolhi agir com racionalidade, privilegiando proteção e resguardo. Busquei apoio jurídico e emocional, e me cercar de pessoas de confiança foi essencial. Não tenho um manual, apenas uma história vivida. Se você passa por algo semelhante, não é vergonha buscar ajuda. Há caminhos, muitos deles burocráticos, chatos e demorados, que precisam ser trilhados com orientação. No fim das contas, aprendi que a traição não é um fim absoluto. Ela corta, rasga, desorganiza, mas também mostra entranhas que, quando reparadas, deixam uma pessoa mais inteira, mais cuidadosa e, de certo modo, mais livre. Reaprendi a encontrar prazer em pequenas coisas, um café tomado sem pressa, um livro que me pegou de surpresa, uma viagem sem companhia marcada no passaporte. Reaprendi a rir sem medo. Se você está me ouvindo e sentiu um nó no peito em algum trecho dessa história, saiba que não está sozinha. Há falhas, há dor, mas também há possibilidades. Aprenda a escolher o seu percurso e a cercar-se de pessoas e profissionais que ajudem a traduzir emoção em passos concretos. E, acima de tudo, lembre-se, a sua casa, o seu corpo, a sua história pertencem a você, e ninguém tem o direito de planejar por trás da sua confiança. Se esta história tocou você de alguma forma, conta aqui nos comentários de que cidade você me assiste. Gosto de saber de onde vem cada voz. E se quiser ouvir outras experiências reais de superação, inscreva-se no canal e deixe seu like. Tem muita história que transforma tanto quanto essa. Obrigada por me ouvir. Que sua reconstrução seja guiada por coragem e por amor próprio.